Alan, a gente tem algumas perguntas aqui de encerramento tradicionais. Vou te compartilhar que um dos motivos para começar aqui esse bate-papo, esse podcast, eu tava num momento assim que eu achava que eu não tava crescendo na carreira, sabe? Eu tava me faltando alguma coisa, mas eu pensava assim, como eu vou ter mentoria com alguns profissionais como o Alan, no momento financeiramente que talvez eu não possa arcar com isso, porque alguns têm uma mentoria que determinado valor, como eu posso fazer para aprender? Fazer minhas Genial. perguntas diretamente. Então eu criei um podcast. E que bom tem dado certo, sabe? As pessoas estão acompanhando. Legal. Hoje, assim, as redes sociais são YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook, estão chegando em 200 mil visualizações os trechos. Então, assim, o pessoal está gostando de acompanhar. Um assunto nichado. A primeira pergunta que, assim, acabou se repetindo muito é o tópico, talvez, da sua vida, Alan. Que é, assim, o que é um bom líder. Eu sei que a gente está falando de liderança o tempo todo, mas se o Alan pudesse contextualizar o que é um bom líder para ele, sabe? Olha, Renato, são vários fatores, né? Acho que o primeiro deles é esse de saber equilibrar o lado humano com o lado técnico. Não dá para. Hoje a gente fala muito do humano, mas não dá para esquecer que tem um técnico que eu tenho que estudar, que eu tenho que entender aquilo que eu tô executando, tá? Primeiro é esse equilíbrio. Depois, eu gosto de olhar sempre por vários aspectos. Se eu conseguir ser um líder que tem os valores muito claros, eu sei o que até onde eu vou, até onde eu não vou, onde eu topo, onde eu não topo, é um bom caminho. Segundo, eu for desenvolvendo a minha maturidade e for provocando a maturidade da equipe, as pessoas sempre subirem nesses níveis de consciência, entenderem coisas novas, se apropriarem de novos problemas e novos desafios, eu acho que também eu já subo mais um degrau. Terceiro, nós falamos aqui sobre dar conta de fazer tanta coisa e fazer boas escolhas, né? Que é a tal da produtividade. Então, conseguir fazer essas escolhas para que eu consiga construir resultados e, ao mesmo tempo, ter a leveza de voltar para casa e ser um bom marido, um bom pai, um bom amigo e fazer bem meus outros papéis também, eu acho que já é um terceiro degrau aí que eu estou subindo. E o quarto, quando eu me conecto com as pessoas de uma forma horizontal. Assim, se eu vou conversar com qualquer pessoa, sabendo que qualquer pessoa tem muito para me ensinar e que eu posso acrescentar para ela também, compartilhar o que eu tenho de melhor para ela, e vou fazendo essas conexões de uma forma verdadeira e como uma troca sim, mas não uma troca de barganha, de toma aqui que eu te dou isso aqui, me dá isso aí que eu te dou isso aqui, uma troca que eu vou oferecendo o meu melhor e naturalmente eu vou recebendo de volta, direto ou indiretamente. Eu acho que se a gente consegue equilibrar todas essas coisas, é muito mais fácil liderar. Muita gente acha que ser um bom líder é saber mandar, saber se impor. Eu construir uma autoridade faz sentido sim, mas ela vem depois dessas coisas e não antes delas, entendeu? Olha, assim, tudo que você está falando até sobre a construção da autoridade e até da troca também, né, com o seu liderado, digamos assim, com quem é da equipe, é uma confusão até antiga, assim, muita gente falava que o líder não poderia ser amigo do seu liderado, né? Acho que hoje isso nem faz, ou nunca fez sentido dela. Não, nunca fez sentido. É que às vezes as pessoas entendem, e eu acho que faz sentido até um pouco da confusão, é que uma coisa é amizade, outra coisa é intimidade. Nem todo liderado meu eu vou ter intimidade, nem todos eu vou ter uma afinidade. É óbvio que eu tiver uma equipe, por exemplo, que nem eu tinha até pouco tempo atrás na Natura, de 18 gerentes, é óbvio que tem algumas que eu tinha mais afinidade, outras menos, umas que eu gostava mais, umas que eu gostava menos, mas isso não podia influenciar no meu dia a dia da liderança delas, na gestão do resultado delas. Quando eu me torno íntimo de alguém da equipe, às vezes assim, me tornei íntimo do Renato, de frequentar a casa dele e tal. O dia que eu precisar fazer uma demissão do Renato e essa relação não for madura, eu tô demitindo o Renato, a esposa, os filhos e os parentes dele, entendeu? Então, assim, a intimidade, ela pode vir junto com a maturidade. Eu não posso criar uma relação que eu me torne escravo dela, sendo que é uma relação profissional que, às vezes, eu vou precisar tomar uma decisão de demitir alguém que eu gosto. Se isso não tiver muito claro, o líder vai ter dificuldade e a equipe toda vai perceber isso, entendeu? Então, por isso que muito líder fala assim, prefiro não ter amizade com ninguém, porque ele não tem um nível de maturidade que ele consiga lidar com isso ainda. E aí ele tem que trabalhar essa maturidade dele e da equipe, para chegar num nível que ele pode sim ser amigo das pessoas, pode sim gostar mais de uma do que da outra e que tá tudo certo.
ser humano. Sim, olha, muito dessa conversa que teve até agora faz muito sentido pra mim, assim, da amizade, né? Da demissão dos amigos. Porque muitas vezes eu sempre achava triste, assim, mas hoje tudo que você colocou acaba encaixando, assim, um quebra-cabeça que a demissão muitas vezes faz sentido porque a pessoa naquele momento da carreira dela, ela pode ficar com raiva do líder ou perder a amizade e o equilíbrio, isso tudo. Mas é um papel difícil, né? O pessoal tem glamorizado bastante, o líder não é um papel fácil, né? De forma geral dela. Não, não é. Tanto, se fosse fácil, teria mais. Se tivesse muito, o líder não ganhava bem. Então, por isso que, assim, quanto menos pessoas tem, melhor vai ser remunerado mesmo. Então, agora, é um papel que está ao alcance de todo mundo. É só ir abraçando, entendendo e se provocando nesse sentido, né? Mas, realmente, nem todo mundo está disposto a enfrentar essas dificuldades, nem todo mundo consegue ir construindo isso, mas todo mundo pode. E é o que eu trago todo dia nas redes. Assim, são algumas coisas que você vai ajustando na forma de fazer e no como construir o dia a dia, que está ao alcance de todo mundo. Todo mundo pode, sim, alcançar e abraçar mais gente, né? Porque, no final das contas, liderar é isso, é abraçar mais gente. É conseguir influenciar mais gente. Se você gosta do que você faz, é bom no que você faz, por que você não pode impactar mais gente com isso? Sim. E o futuro, Alan? Eu sei que tem muita gente que fala que o futuro é agora, mas ainda existe o futuro, sabe? Qual o caminho desse novo líder? Aonde a gente vai chegar? O que a gente vai esperar desse líder do futuro? Olha, eu vejo, tem muitas versões e muitos futuros possíveis, e todos eles são possíveis. O que eu apostaria é de um líder que cada vez mais ele vai ter que entender mais de gente. Então, para você ser um líder eficiente, cada vez mais você vai ter que entender de aspectos humanos e mais profundos. Então, o líder, no final das contas, vai ter que estudar um pouco de psicologia, um pouco de neurociência, um pouco de filosofia, antropologia, sociologia. Vai ter que se enfiar por esses universos que pareciam muito distantes da liderança. Bom, eu me formei em administração lá no finalzinho do século passado, sabe? E a gente só via modelo japonês, reengenharia, correção de erro e eficiência de máquina. Então, parecia um universo muito distante, ele está só se aproximando cada vez mais. Então, eu enxergo que o líder cada vez vai ter um papel maior para poder conectar as pessoas e as suas individualidades aos problemas do momento. O líder ele vai estar cada vez menos amarrado a uma função e a um crachá. Eu sou o gerente de vendas, eu sou o gerente de logística. Eu acho cada vez menos isso e cada vez mais liderando situações ou liderando frente de trabalho, porque cada vez menos vai ser uma coisa só. Não tem um problema de vendas mais, não tem um problema de logística mais. Os problemas são muito mais complexos. É curioso, assim, foram quase 150 convidados, né, e vários profissionais de tecnologia, mas todas as pessoas que eu pergunto sobre esse futuro falam muito que, independente até de ser líder, que todo mundo vai ter que aprender a lidar com o ser humano, sabe? Mais com o ser humano. Eu até tenho brincado que no futuro todas as conversas vão ser papo cabeça, porque a gente vai precisar entender de ser humano, né? Pois é, porque assim, a tecnologia veio para libertar a nossa humanidade, né? Porque você parava pra pensar, 30 anos atrás, a gente tava fazendo serviço de máquina. Sim, sim, verdade.